Estamos no nosso episódio número 6 da série Pensão Militar para Todos. Hoje vai ser um episódio um pouco mais prático. Vamos fazer aqui rateios de pensão militar, vamos colocar desenhos, vamos colocar frações e vamos dividir, porque hoje é uma aula do artigo 7º e também do artigo 9º, que trata das formas de rateio da pensão militar. Antes disso, eu vou só falar para vocês, eu tenho um vídeo que eu acabei de publicar no sábado, que trata de rateio da pensão militar também. Então quem assistiu esse vídeo aqui tem que assistir aquele outro, porque eu pego alguns casos práticos de pessoas que estão na dúvida com relação aos seus rateios de pensão, a forma da divisão que foi feita, se está certo, se não está certo, se pode receber, se pode reverter, se pode ter direito a dividir a pensão com a mãe, se não pode dividir. Então não deixe de assistir esse outro vídeo que está aqui, publicado no último sábado, tratando também de rateio da pensão militar. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo, o link para o vídeo, e vou deixar no final também, nos cards aqui, na tela final, o card para você poder acessar, tá bom? Então se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, é o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem. O que diz o artigo 9º lá no seu parágrafo primeiro? Ele diz assim, olha, quando tiver só um beneficiário, a gente paga a pensão integral para ele. Então assim, se eu tiver uma viúva, paga 100% da pensão para a viúva. Então, eu fiz um desenho aqui. Se eu tiver uma viúva, vou pagar 100% da pensão militar para a viúva. Tá certo? Ah, mas se eu não tiver viúva, aqui quando tem o tracinho, quer dizer que está falecido. Tá? Então, o militar ele é um quadradinho, porque ele é... O militar é quadradinho, porque quadradinho quer dizer masculino. Esse símbolo redondinho quer dizer mostra feminino. Então, se eu tenho militar falecido, viúva falecida, deixou uma filha só, e essa filha tem direito à pensão militar, ela vai receber 100% da pensão militar, tá? Agora vamos começar a complicar um pouquinho os desenhos. O parágrafo 2º do artigo 9º, ele diz assim, olha, se eu tiver duas famílias, né, uma família com uma ex-esposa e uma segunda família com filhos, como é que vai ser a divisão? Então, se eu tiver uma ex-esposa que não tenha direito à pensão alimentícia e, portanto, não terá direito à pensão militar, ela, para o fim de rateio, é como se ela não existisse, certo? E se eu tiver o que se chamava na época de filhos de outro leito, era um militar que tinha um filho fora do casamento, uma filha fora do casamento, ou tinha um filho com uma namorada, ou com uma outra namorada. Então, se eu tenho um casamento anterior e é uma ex-esposa que não recebe pensão alimentícia, é como se ela não existisse, certo? E se ele tiver um filho com ela, a filha sim vai ter direito à pensão militar, preenchendo os requisitos lá do artigo 7º. Então vamos ver assim, como é que fica a divisão dessa forma aqui. De acordo com o artigo 9º, parágrafo 2º, se eu tiver uma filha com uma mãe, que é uma ex-esposa, que não tem direito à pensão, essa filha vai receber em nome próprio. Mas se eu tiver uma viúva com filhos, e a viúva tem direito à pensão militar, e os filhos tem direito à pensão militar, a cota dos filhos vai ficar incorporada à cota da viúva. Então, como é que fica isso? Eu tenho aqui, ó, desse lado, uma filha do primeiro casamento ou uma filha de alguma namorada do militar que não tenha direito essa namorada que não tenha direito à pensão alimentícia. A filha vai ter direito à pensão militar e vai receber em nome próprio, tá? No outro lado aqui eu tenho uma família, né, a segunda família do militar, por exemplo. E aí eu tenho duas filhas, mulheres, por isso que o símbolo está redondinho aqui. E eu tenho aqui uma segunda esposa, ou a viúva, com que aquele militar se casou, tá? Então, como é que fica aqui? As filhas, quando existe viúva que tem direito à pensão militar, essas filhas, a cota delas vai ser incorporada na cota da viúva. Então vai ficar assim, metade da pensão tem que ficar com a parte de cima, viúva, ex-esposa. Então, essa metade que fica com a parte de cima, com o andar de cima aqui, seria 3/6, tá? Então, essa pessoa aqui, essa viúva, tem direito a 3/6, mas ela vai incorporar essas duas cotinhas aqui,
mais 1/6, mais 2/6, e vai chegar aqui a 5/6. Tá? E aí aqui a outra metade, que a gente está vendo aqui, seria 1/6, 1/6, 1/6. Como essa filha aqui não tem uma mãe que tenha direito à pensão militar, ela vai receber esse 1/6 em nome próprio. Tá? Então, tem um outro vídeo aqui que fala especificamente de rateios, desenhos de rateio à pensão militar. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de assistir, que eu faço vários desenhos e converso com as pessoas, elas me trazem as suas famílias para que a gente possa colocar aqui e fazer essa divisão. Bom, como é que fica se eu tiver uma ex-esposa e uma esposa, 3 filhas, uma filha do primeiro casamento, uma filha do segundo casamento, uma família um pouco mais complexa? Vamos fazer a primeira divisão antes da Lei 13.954, tá? E aí por que tem diferença? Porque a Lei 13.954 limitou o percentual que a ex-esposa recebia, e aí por isso a filha da ex-esposa pensionada não recebe, não incorpora a cota na cota da mãe e recebe em nome próprio. Então vamos lá. Isso aqui, esse desenho, ele é antes da Lei 13.954, tá? Antes da Lei 13.954, se eu tivesse 3 filhas e uma ex-esposa aqui e uma segunda esposa aqui, eu teria o seguinte desenho. Seria assim, metade tem que ficar na parte de cima, 6/6 tem que ficar entre esposa e ex-esposa. Ficaria 6/12 teria que ficar na parte de cima e 6/12 teria que ficar na parte de baixo. Tá? E aí, dos 6/12 que fica em cima, 3/12 seria com essa esposa e 3/12 com a primeira esposa. Tá? Por que isso? Porque cada filha teria direito a 2/12, 2/12 e 2/12. E cada uma das esposas seria 3/12. Aí se eu tenho aqui 3/12 dessa aqui mais a cota da filha, que era de 2/12, então seria 3, 4, 5/12. É a cota dessa viúva aqui, tá? Dessa ex-esposa que recebe pensão militar. Lembrando, antes da Lei 13.954, tá? Aí eu tenho aqui o outro lado da família. O 2/12, 2/12 dessa filha e o 2/12 dessa filha vão subir, incorporar na cota da viúva, que era de 3/12, e eu vou ter ali 3, 4, 5, 6, 7/12 vai ser a fração dela. Vamos só aproveitar aqui, aproveitar o desenho, tá? E se essa viúva falecer, essa viúva aqui, se ela vier a falecer, parte disso vai ser transferido para a ex-esposa do primeiro casamento e parte desses valores vão para as filhas. Então as pessoas pensam às vezes que a parte da minha mãe vem toda para mim. Não é dessa forma que funciona, tá? Se retira aquela pessoa da equação, tira a pessoa que existia antes e se divide novamente. Essa é a forma de fazer a divisão da pensão militar. E aí, depois da Lei 13.954, como é que ficou? Bom, depois da Lei 13.954, mesma família, tá? Essa mesma família aqui, só que agora eu vou colocar que essa ex-esposa aqui, ela recebia 10% de pensão alimentícia. Se ela recebia 10% de pensão alimentícia, ela passou a receber os mesmos 10% de pensão militar. E aí eu separei esses 10% aqui. 10% de pensão militar. E é só isso que ela vai receber. Ela não vai incorporar a cota de filho, ela não vai incorporar, não vai receber nada mais do que isso. E aí sobrou quanto da pensão militar para dividir entre os demais beneficiários? Sobrou 90. Dos 90, metade fica com a viúva, 45%, e a outra metade divide entre os filhos do militar. 15% para essa, 15% para essa e 15% para essa. Tá? E essa aqui, que é a filha da ex-esposa, vai receber os 15% em nome próprio, não vai incorporar na cota da ex-esposa. Essas duas aqui, as duas filhas do segundo casamento, terão suas cotas incorporadas na cota da viúva. Então, eu vou ter assim, em vez da viúva receber os 45%, ela vai receber os 45%, mais 15% e mais 15%. Vai totalizar, está aqui, ó, 75%. Então, eu vou ter assim, na prática, uma ex-esposa recebendo 10%, uma filha dessa ex-esposa recebendo 15%, e a viúva do segundo casamento incorporando a cota dos filhos,
recebendo 75%. Essa é a divisão correta da pensão militar, de acordo com a Lei 13.954. Eu não concordo, por conta da diferença que gera entre os filhos, porque eu estou vendo aqui filho que vai receber quando o militar falecer e filho que não vai receber quando o militar falecer. Tá? Então, isso é um ponto que eu trago e eu digo que isso é uma inconstitucionalidade, tá? Que viola o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que os filhos têm que ter os mesmos direitos, sem nenhum tipo de distinção, sem chamar de filho adotivo, sem chamar de filho de outro leito, não tem que ter nenhum tipo de distinção. Os direitos remuneratórios também deveriam ser os mesmos. Gostou desse vídeo? Pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não viram Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, temos meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.